Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês o robô Fujão, né? É um robô que ele foi projetado para correr na área livre e se aparece algum obstáculo ele tenta se esquivar, né? Aqui tem um vídeo dele, né, mostrando mais ou menos as suas características, né? Ele tem duas rodas, dois motores de DC, tem sensores de distância, né? São três sensores de distância. E por aí vai. Eu vou tentar mostrar para vocês agora também um pouco de como é que ele funciona. Então aqui eu coloquei uma documentação inicial, né, mostrando como é que é a conexão, né, como é que faz a ligação da ponte H, a conexão dos pinos com o dos pinos do sensor, né, a pinagem do sensor com o Arduino, né, então ele é um robô também feito com Arduino. E também uma explicação rápida, né, de como a rede neural foi aplicada nele, né? Qual foi o tipo de rede neural que a gente usou? A gente usou esse tipo aqui chamado Self-Organized Maps, né? A rede neural conhecida como a rede de Cohonen, né? E é uma rede que ela é bem clássica, né, da década de 80, mas ela tem uma característica interessante que é você conseguir coletar informações e ela, de uma forma, ela condensa, compacta essa informação ou generaliza essas informações, né? Então, quais foram as informações que eu utilizei? Eu peguei informações relacionadas a posição do robô, né? Por exemplo, se ele está no lugar em que os três sensores estão detectando alguma coisa muito próxima dele, né? Então ele vai tentar dar ré, né? Eu associei aqui na base de dados também o estado lido pelos sensores e uma ação associada a esse sensor, né? Então, por exemplo, quando ele está livre, né, o sensor vai medir 68, que é o valor máximo de leitura, aí, 68 centímetros, né? Então ele vai para frente, né? Por exemplo, se tiver algum obstáculo no sensor da esquerda, ou seja, se tiver uma coisa por volta de 20 centímetros, né, ele vai para a esquerda, né? E se tiver uma coisa por volta de 20 centímetros e alguma coisa na frente, mas a 40 centímetros mais ou menos, ele vai para a esquerda também. Então aqui eu coloquei o robô em algumas situações, né? E defini quais seriam as ações em cada uma dessas situações, né? Lembra um pouco de if else, mas se fosse colocar com if else aqui ia ficar bem maior. Mas aqui o interessante é que eu dei aqui alguns estados, né, algumas situações, e associei a cada situação uma ação, mas o que a rede faz é generalizar esses estados aqui. Primeiro ela trabalha com os estados, né? Então a rede ela vai ter esses estados aqui, por exemplo, por coincidência essa imagem tem três, digamos, três valores de entrada, né, que são as distâncias do sensor, e eu vou criar uma generalização de todas as situações possíveis, né? É como se ele conseguisse definir uma situação intermediária. Aqui eu disse exatamente, por exemplo, 68, 68, 68, mas se o sensor lê 60, 60, 60, ele sabe que o estado mais próximo que tem é 68, né? E o estado mais próximo de 68, então ele vai gerar o F, né? Mas outra coisa que é interessante também é que ele pega esses valores que são lidos aqui, ó, são cerca de, sei lá, 12, 13 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas assim, em torno de 10 valores, ele vai mapear para 36 valores, né? Então ele vai tentar expandir ali a quantidade de possibilidades possíveis, né? Então eu dou aqui até uma quantidade menor de situações e ele vai tentar criar ali uma generalização de todas essas situações aí, mapear em 36 neurônios, né? Então é como se ele conseguisse, né, a partir desse conjunto de estados, né, criar aí vários estados intermediários e estados que representam esses estados iniciais, beleza? E aí na etapa seguinte eu consigo, com o treinamento, né, o código de treinamento não está aqui, mas com treinamento eu consigo fazer a generalização e depois saio aplicando rótulos a cada um desses neurônios, né? Então, os rótulos são baseados nessa informação inicial. E aí eu tento rotular baseado no que é mais parecido. Se esse neurônio representa, por exemplo, 60, 60, 60, então, o que é que diz? Qual é o estado original mais próximo? É o 68, 68, 68. Então, aqui vai estar associado à ação F. E aí, teoricamente, ele consegue generalizar, né, para todas as ações que estão aqui dentro, né? E aí, quando o sensor lê valores, né, de 0
0000, né, até 68, ele consegue mapear todos os valores possíveis, né? Então existirá sempre uma ação relacionada ao robô, né, entre essas ações que foram definidas aqui. Então, de modo geral, é isso. Tem aqui um link para uma documentação um pouquinho mais detalhada, né? E também tem o código aqui nesse repositório, né? Então, o código para fazer funcionar está aqui nesse repositório. Tem aqui um códigozinho detalhado, né? Tem o código para ponte H, o código para ultrassom e tem um código aqui para rede neural, né? Para essa rede neuralzinha simples. Aqui o interessante é que a rede neural ela já está representada aqui por uma matriz com 36 neurônios, né? Então cada neurônio aqui está representado por valores por uma matriz, um vetor de 3 valores, né? E aqui embaixo eu tenho uma matriz equivalente, né? Então essa posição aqui, ó, representa o F, né? Ou seja, ó, o que é interessante, esse valor não estava, esse dado exatamente não estava na base de dados original, mas ele espalhou todas as informações que estão na base de dados em 36 valores, né? E aí quando eu peguei os valores originais e associei cada um dos neurônios, né, os mais próximos, né, ou seja, quais são os valores mais próximos originais que são mais parecidos com esse estado aqui, então foi o estado frente que foi mais parecido, né? E aí saí rotulando cada um desses neurônios aqui. Então eu tenho 36 neurônios e 36 estados e tenho aqui quatro ações possíveis, né? Sempre ele vai estar sempre em movimento, né? Frente, esquerda, direita e ré, beleza? Então tá aqui uma ideia geral, o código está relativamente simples. O treinamento foi feito em outro código, mas aqui está só a utilização, né? A gente pode dar uma olhadinha aqui na utilização usando esse fujão.ino. Então aqui, ó, basicamente eu tenho no Arduino Loop, né? Eu tenho essa função movimenta com a rede som. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função, movimenta com a rede som. Nessa função eu vou ler os 3 sensores, né? Da esquerda, da frente e da direita. Aqui eu coloquei um print só para fazer um debugzinho, né? Mas aqui tem um ponto importante, né? Então lá daquela rede som, ele tem uma função aqui, ó, que encontra a melhor resposta, né? Então ele verifica qual a leitura atual do sensor e compara, né? Faz uma comparação com todos os neurônios, encontra aquele neurônio que é mais parecido com esse estado atual, né? E aí eu encontro a melhor resposta. E a melhor resposta também está associada a um comando. Então eu verifico lá na matriz, né, de resposta, né, de ações, na matriz de ações, qual é o neurônio equivalente, né, àquela ação, né? Encontro o neurônio, encontro a ação equivalente, beleza? Então aqui vou dar um print só para saber o que é, e aqui eu coloco esse executa movimento. É uma função bem simples que vai ativar os comandos lá do robô, né, das rodas, né? Então construímos aqui 4 comandos, né? O robô vai para frente, aqui a velocidade máxima por 40 milissegundos, né? Aqui o robô ré, 255, velocidade máxima, 40 milissegundos, né? Aqui tá os caracteres, né? Então F de frente, R de ré, E de esquerda, D de direita. Aqui eu coloquei só 30 milissegundos para ele dar alguma resposta quando tiver algum obstáculo na lateral dele, né? Ser um pouquinho mais rápido, né? Reagir um pouco mais rápido, beleza? Então, de modo geral, acho que é isso a ideia do código e da rede. Eu vou tentar mostrar agora um pouquinho do vídeo funcionando aqui para vocês. Pronto, aqui está o vídeo funcionando. Ele aqui está um teste que eu fiz, eu fiquei filmando, né? E quando ele se aproximava, eu coloquei a mão, né, na frente dele, né, e aí ele tentava fugir, né? Aí ele foi ali perto, encontrou uma parede, voltou, girou, aí ele se aproxima de novo, tem a minha mão, eu sempre quando ele chega mais perto, quando ele está chegando próximo, eu coloco a mão aí no sensor, na lateral, na frente, ele acaba voltando, aí depois ele encontra a parede, gira, aí ele vai tentar, acho que vai chegar agora que ele vai tentar girar e ficar mais próximo, né? Eu acabei, né, digamos, colocando mais, intervir mais vezes, né, nele, né, botando uma mão mais na lateral e na esquerda, e aí ele faz outros movimentos também, né? Então se aparece algum obstáculo na esquerda, na direita ou na frente, ele vai ter alguma reação, beleza?
Então, de modo geral é isso. Eu vou deixar o link aí na documentação. Quem quiser replicar o robô, a gente tem também as peças 3D e uma documentação aqui básica, né, de como foi montado esse robô. Beleza? Então, valeu, galera. Obrigado aí pela audiência e até o próximo.